Olá, é um prazer estar aqui no quarto seminário de agroecologia e produção orgânica. E eu sou Brígida Salgado, sou produtora, sou uma defensora dos bons alimentos e uma militante na agroecologia e defensora dos produtos bons, limpos e justos. E quando a professora Felizarda me convidou para participar, trazendo para vocês a minha experiência em produção orgânica e falar um pouco do mercado, confesso que eu fiquei bastante inquieta, porque como falar de produção e de mercado num momento tão adverso como esse que estamos enfrentando, com uma pandemia, com crise econômica, crise social, crise política, um momento tão difícil, né? E nós que temos, né, o hábito de irmos, por exemplo, às feiras, né, que as feiras municipais, que são tão características da nossa cultura sertaneja, e agora estão reduzidas, reprimidas. Eu fiquei inquieta, mas refletindo melhor sobre a proposta que a professora me fez, eu pensei, poxa, experiência em produção orgânica, mercado, eu acho que o momento é o mais propício e o mais adequado para falarmos sobre esse tema. E ficamos, então, vamos seguindo aí para a nossa apresentação. Falar da produção orgânica e sua comercialização é lembrar que faz parte, né, de uma das fases ou etapas ou atividades da agroecologia, né? É essa fase da agroecologia onde tem a geração de renda e para que os agricultores familiares, principalmente, tenham mais dignidade e gera renda para que esses agricultores possam dedicar a produzir alimentos bons, limpos e justos. Bom, nesse momento, pensar a produção orgânica é repensar o nosso modo de vida. E o mercado consumidor também é repensar a nossa forma de alimentar. Como estamos vivendo neste momento e o que esperamos para além deste momento e como estamos nos alimentando e como devemos nos alimentar. Este ano está completando 20 anos da Carta da Terra, né, que foi um documento assinado por diversas nações, escrita por muitas mãos, e que é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica. E um dos princípios que está lá na Carta da Terra é aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger o direito das pessoas. Isso está lá na Carta da Terra. Então, enquanto possuidor de um recurso natural, e no caso
um sítio, uma fazenda, uma roça, é meu dever também impedir o dano causado ao meio ambiente. Então, 20 anos depois, nós estamos num momento no nosso país em que a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, os produtos agroecológicos devem ser protegidos. Fazer agricultura agroecológica, fazer com que a gente possa ter um alimento justo, de forma sustentável, né? É isso que nós fazemos quando trabalhamos com produção orgânica. E, coincidentemente, ou não coincidentemente, não foi por coincidência, há 20 anos atrás, eu decidi também vir morar na zona rural e plantar aquilo que eu pudesse me alimentar, né? De forma limpa. Tinha tido um caso de uma pessoa da minha família que tinha se intoxicado com agrotóxico e eu tomei essa decisão também de vir para a roça, voltar para a roça. Naquele momento, há 20 anos atrás, era muito interessante, porque a gente não encontrava nem agrônomos, nem técnicos que compreendessem qual era a nossa ideia, o nosso jeito de produzir, quais eram os princípios que estavam nos norteando. E o que eu escutava era assim: isso não vai dar certo. Onde já se viu produzir café sem NPK? Mas pensando no NPK, o 52520, né? O produto que eu ia na loja e comprava, isso é coisa de gente que não entende nada de agricultura, e realmente eu não entendia. Isso é coisa de gente da cidade. Então, ouvi muitas críticas, né? Muitas críticas. E aí, meu filho foi estudar agronomia e eu fui fazer especialização em agricultura biodinâmica. Meu filho foi estudar agronomia num tempo em que falar de agroecologia dentro da universidade era quase um pecado. Mas havia muita crítica, era muita crítica. E ele escutava às vezes pessoas dizendo: sua mãe é uma doida, sua mãe é uma hippie, né? E mesmo assim fomos enfrentando. E eu fui fazer o curso de agricultura biodinâmica porque era o único curso que existia naquela época, né, que tratava da questão da agricultura orgânica. O resto era bicho grilo, como se dizia na época. Bom, nós começamos e nos juntamos a um grupo também, né, na próxima fazenda. Tivemos amigos, pessoas que também começaram a pensar como nós. É possível, vamos ver o que dá para fazer. Eu fui estudar sobre cafés orgânicos, é muito interessante, porque eu tinha muito material sobre hortaliças. Algumas escolas de agronomia já estavam, até a Embrapa, já tinha Embrapa Ecologia, não era agroecológica, era Embrapa Ecologia, que trabalhava um pouco essa questão. E eu me lembro de mandar uma carta para lá, pedindo orientação, porque como eu ouvia aquelas coisas de que isso é coisa de gente de cidade, que isso não vai dar certo e tal, eu escrevi uma carta para a Embrapa naquela época, não tinha nem e-mail ainda,
E o que eu recebi de resposta é que não tinha absolutamente nenhum estudo sobre cafés orgânicos. Aquilo me desanimou um pouco, mas logo depois saiu uma revista da Ipamig, sobre cafés orgânicos, exclusivamente sobre cafés orgânicos. Era uma revista periódico, né, um periódico da Ipamig, e eles, então, trouxeram essa revista especial, só com cafés orgânicos. Aquilo virou meu livro de cabeceira. Era meu livro de cabeceira. Tudo que eu queria saber sobre café, eu consultava lá naquela revista da Ipamig. E nós nos juntamos, né, a um grupo de pessoas, né, de ambientalistas e agricultores familiares, que também se interessavam em fazer das suas lavouras de café, cafés orgânicos. Tinha um grupo, inclusive, que na região de Catolés, que eles nunca tinham usado nenhum adubo químico, nenhum NPK, nenhuma ureia, nenhum herbicida, até porque não se chegava lá, né? A estrada para se chegar lá era tão complicada, tão difícil, que esses venenos não chegavam por lá. Nos juntamos a esse grupo e buscamos apoios, né? Primeiro apoio, tivemos o apoio do SEBRAE, que teve uma missão técnica no Ceará e outra em Minas Gerais. No Ceará, na região da Serra do Baturité, e em Minas Gerais, na Fazenda Cachoeira, que era a primeira fazenda de café orgânico, né, que se falava, que já vinha se destacando. E encontramos também a Associação Brasileira Biodinâmica, né, que imediatamente se interessou por nos preparar para a certificação orgânica, então fez um projeto coletivo. E aí, nesse período, a gente já está falando aí de um período em que existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, a ABD apresentou um projeto para o Ministério e nós, então, nos juntamos para fazer a certificação orgânica. Éramos 3 grupos, um em Catolés, outro em Piatã e outro em Ceabra. Bom, depois, né, nós, nesse contexto dos reflexos da Eco 92 e da Carta da Terra, nós percebemos que houve muita mudança e muitos ganhos, né, ganhos muito positivos. A agroecologia, como ciência, ela cresce, né? E como ciência ela vai para além dos modos de produção e se amplia para as questões sociais e econômicas e segurança alimentar. Começam a surgir os cursos de agroecologia, cursos técnicos, cursos de extensão, cursos particulares, vivências em fazendas, em institutos, né? As ONGs vão se estabelecendo com foco em agroecologia, né? E é um período em que nós temos aí diversas denominações conforme o manejo agrícola. Então, tínhamos agricultura natural, permacultura, agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, agricultura biodinâmica. Tudo isso está dentro do arcabouço da agroecologia como ciência. E para a legislação brasileira, para fins de certificação, a denominação correta é produção orgânica. Bom, as pessoas querem produtos limpos, bons e justos. Isso quer dizer o quê? Que, nesse período, nós também vivemos uma expansão da produção orgânica.
Muitas políticas públicas foram estabelecidas, muito incentivo ao modo de produção orgânica. Nesse momento que agora estamos observando também as pessoas interessadas em consumir produtos saudáveis. E a tendência é que aumente a produção, pois a demanda por esses produtos começa a crescer muito. Mediante a pandemia, diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, a alimentação passou a ser a principal preocupação de consumo que nós estamos tendo. É nesse momento que as pessoas param. Como é que eu posso ter resistência? Como é que eu posso criar resistência a um vírus tão desconhecido? Então, eu vou me proteger a partir da minha alimentação saudável. Isso já tem pesquisas mostrando que as pessoas, neste momento, a preocupação de consumo delas é com a alimentação. Roupa, sapatos, objetos de adereços, isso não é o importante agora. Agora eu vou focar, né, no meu consumo. E eu vou querer consumir coisas saudáveis, alimentos limpos, né? No sentido de que são livres de agrotóxicos. Então, começa a haver uma demanda, né, para os produtos orgânicos. E a tendência é que aumente essa produção, porque a demanda começa a crescer. Então, se a demanda começa a crescer, eu começo a pensar, vou começar a produzir orgânico, porque as pessoas querem consumir de forma saudável. Bom, para vocês terem uma ideia, isso está ocorrendo a nível mundial. A União Europeia aprova novas regras para os orgânicos. Isso é uma publicação da Agência Brasil em 2018. O regulamento entrará em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 2021. Está dizendo aqui apenas, porque essa é uma matéria de 2018. Mas a Europa toda já está, né, se organizando para isso. As novas regras não apenas implementam controles mais rígidos, como estabelecem medidas preventivas contra a contaminação dos produtos. Os orgânicos que são importados de outros países, como o Brasil, por exemplo, terão que respeitar os padrões da União Europeia. Está aqui a referência de onde eu busquei essa informação. E hoje a gente sabe de alguns países que já definiram o percentual de produção orgânica em seus territórios e outros já baniram definitivamente o uso de agrotóxicos. Bom, aí nós chegamos a um patamar que era o seguinte, voltando lá para a história. Formamos um grupo, nos certificamos, tínhamos cafés produzidos de forma orgânica, era preciso comercializar. E como é que você faz isso? Como é que você comercializa? Né? Como é que encontramos o caminho? O caminho era o cooperativismo. Então, em 2007, nós criamos a Cooperbio, uma cooperativa de produtores orgânicos e biodinâmicos da Chapada Diamantina, né? E com foco em produção e produtividade. Isso queria dizer o quê? Nós precisávamos de uma assistência técnica para ajudar na produção e aumentar a produtividade. Isso nós conseguimos através de parcerias, né, com a Inter-America Foundation, uma fundação do Congresso americano que aporta recursos
para grupos de agricultores familiares na América Latina. E nós, então, fizemos um projeto. Nesse projeto, nós tínhamos agricultores técnicos e nós tínhamos agrônomos que nos ajudavam para que tivéssemos melhor eficiência na nossa produção. E também para que a gente pudesse compreender a diversificação da cultura café. Nesse período, a gente enfrenta também uma longa estiagem, né? Um longo período de seca, e foi bastante difícil, mas nós conseguimos. Todos tinham café de sequeiro, né? Todos os agricultores, eram poucos, acho que tinha 1 ou 2 que conseguiam ter irrigação em seus cafés, mas também era de forma precarizada, vamos dizer assim, e que com o apoio da assistência técnica melhorou o seu sistema de irrigação. A Cooperbio também focava na certificação, então nós já éramos certificados e agora vamos fazer a certificação em grupo, mas pela cooperativa, né? Antes, cada grupo era responsável separadamente, cada produtor individualmente se responsabilizava por sua unidade produtiva certificada, e com a cooperativa todos se tornam responsáveis por todos. E o foco principal era a comercialização. Temos produtos, temos certificados e precisamos comercializar, né? Nesse período também foi muito importante somarmos os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos populares para uma transformação social e econômica. Então, era muito importante que a assistência técnica ouvisse os agricultores e que os agricultores pudessem, junto com os técnicos, fazer essa inter-relação. Então, muitas das técnicas que utilizamos, né, nas nossas lavouras, elas foram resgatadas de formas e técnicas utilizadas por produtores que tinham cafés ali há mais de 100 anos, como era o caso de Catolés, em que eles faziam um colchão de cobertura morta, né, nas suas lavouras, fazendo com que essa adubação, né, houvesse ali uma ciclagem dos produtos ali expostos sobre o solo, né, cobrindo o solo nas ruas de café. Isso foi uma das coisas mais interessantes que foi encontrada por nós. Era um modo de fazer dos agricultores de 100 anos atrás. A transformação econômica, a social, ela se deu mais lentamente, ela se dá mais lentamente, ela está ainda acontecendo, e eu acho que agora, pós-pandemia, o cooperativismo ele vai tender a ser uma necessidade, como foi para nós naquele momento. Criamos a cooperativa por uma necessidade de comercialização. E ela é mais lenta, né? Ainda temos cooperados que não compreendem eles como donos, né, da cooperativa. Eles acham ainda que a cooperativa é uma coisa meio fora, né? Mas a grande parte já compreende que o cooperativismo
traz benefícios maiores do que se eu trabalho sozinho, se eu procuro fazer tudo sozinho. Mas a transformação econômica ela foi mais rápida, né? Nós conseguimos obter valores nos nossos produtos de até 100, né, 100% acima do que tinha no mercado local, né? Então, nós conseguimos ter produtos, no nosso caso de cafés especiais, orgânicos, né, com valor agregado de mais de 100%. Se na praça, por exemplo, estava R$450, R$500, nós conseguimos vender por R$1.200. Já chegamos a vender café até R$1.400 uma saca. Mas para quem? Quem que era esse mercado que comprava esse café, né? Esse mercado são mercados, e quem são esses consumidores? E aí está o X da questão que nós estamos atravessando agora. Nós, até 2019, conseguimos ter esse avanço, né, na comercialização dos nossos produtos orgânicos certificados, porque nós encontramos um nicho de mercado também, que era o mercado de cafés especiais. Esse mercado de cafés especiais é muito exigente e nós eliminamos uma série de outros, como é que a gente diz, outros elementos, né, que comercializam café. Nós íamos do produtor diretamente para o consumidor. Então, nós encontramos as cafeterias como as nossas grandes parceiras. Só que nesse momento, né, nesse momento de pandemia, as cafeterias foram as primeiras a fechar. Por quê? Porque quem vai para a cafeteria, normalmente é quem está no trabalho, aí passa pela cafeteria para tomar um cafezinho, é quem vai marcar um encontro com os amigos, é quem vai... a cafeteria ela tem uma aura muito, muito boa, muito interessante de encontro. Quando tem um isolamento físico e social, esse encontro não vai se dar. Então, as cafeterias vão sofrer muitas, né? Algumas fecharam logo no primeiro mês, outras vêm se aguentando, aí encontraram um outro caminho, que é o e-commerce, né? A venda por internet. Então, hoje, nossos consumidores, eles estão saindo das cafeterias e consumindo o café em casa. Só que há uma curva, há uma descendência, né, para esse consumo, em função de que estamos vivendo uma crise econômica como nunca vimos, né? No entanto, para os outros produtos, como as hortaliças, como as frutas, como eu posso fazer delivery, como eu posso fazer feiras, né, pequenas feiras próximas, isso é uma demanda grande. E aí começa a surgir entregas a domicílio, né? Então, mesmo nas pequenas cidades, em Piatã nós temos lá uma produtora, a Marisa, que ela, na quinta-feira, ela joga pelo WhatsApp todos os produtos que ela tem da horta dela e na sexta-feira ela vai entregar na cidade. Você responde para ela no WhatsApp o que você quer e ela sai distribuindo pela cidade. Em Seabra também nós temos uma... É interessante que as mulheres que estão muito atentas a esse novo
nova forma de comercializar. Tem a Andréia, que é uma garota lá em Seabra, né, que ela também faz uma lista de cestas e ela vai buscar nos produtores e ela chama o trabalho dela, né, o empreendimento, como ela diz, de feira delivery. Então, ela informa e organiza e entrega. Então, isso está acontecendo muito. Agora, é muito importante a gente observar a questão da certificação, do selo e da rastreabilidade desses alimentos, né? Então, é muito importante que a gente tenha a consciência de que esses são informações do produto, de como está sendo produzido, de como está sendo levado, né, até o consumidor. Porque, infelizmente, nós ainda nos deparamos com pessoas de má fé que utilizam de produtos que não são orgânicos, que não têm o selo e que não têm nenhuma inspeção. E se as pessoas saem dizendo por aí, meu produto é orgânico, meu produto é natural. Muito cuidado com essa expressão, produto natural. Porque, por exemplo, vou contar para vocês, só para finalizar, no café nós temos uma forma um processo de secagem do café que é chamado processo natural. Então, as pessoas chamam café natural, por conta de um processo de secagem. Então, a lavoura pode ter recebido veneno quanto for, mas fez aquela secagem daquele jeito, então ele é um chamado café natural. E as pessoas confundem, porque às vezes o produtor fala, não, meu café é natural. E as pessoas confundem achando que isso é sinônimo de orgânico. Não é, tá? Café natural é café natural, pode ser orgânico ou não, certo? Então, é muito importante que o consumidor também procure saber onde comprar, com quem comprar, se for possível visitar as lavouras, visitar as fazendas. Agora, nesse período, a gente está impedido, né? Mas procurar informações, procurar saber mais informações sobre a procedência daquele produto que você está adquirindo. São essas as minhas palavras. Agradecer mais uma vez o IF Baiano de Guanambi, na pessoa da professora Felizarda, mas todo o seu corpo docente e discente, pelo convite e dizer que estou à disposição para outras perguntas, outras questões. Muito obrigada.